Fala pessoal, beleza? Vamos fazer um resumo de outro livro aí, como prometido. Vamos começar uma playlist sobre o livro de Apocalipse, né? Eu tinha prometido isso no livro anterior, onde eu falo o que você precisa saber antes de ler a Bíblia, né? Se você não viu, vai lá no meu canal e no leitor e dá uma revisada aí, assista, né? Para você entender um pouco o contexto. Porque antes de você ler a Bíblia, você precisa saber algumas coisas, né, sobre a Bíblia. E você, como qualquer livro, quanto mais complexo é o livro, mais você precisa conhecer o contexto do livro e da época que foi escrito para você poder entender o próprio livro, né? E a Bíblia não é diferente. Eu diria até que ela ainda mais, né? Isso aí ressalta ainda mais. Né? Então vamos lá. O livro do Apocalipse, para começar, antes de ler o próprio livro e fazer a análise do livro, a gente precisa fazer o que eu acabei de falar. A gente precisa entender o contexto, a época, o para quem foi escrito, quais são as polêmicas por detrás desse livro e entender bem o contexto e o idioma e tudo mais, tá ok? Então, o livro do Apocalipse, também conhecido como Revelação de João, né? Esse nome Apocalipse, ele vem do grego, Apocalipsis, né? Apo significa tirar, extrair. E calipto significa sombra. Né? Então, apocalipto é tirar sombra. Apocalipsis é um recurso do idioma grego, assim como o idioma árabe, o alemão e outros idiomas do persa, o japonês, eles são idiomas que usam declinação. Significa, em vez de por, para, como, eles usam um complemento no final das palavras. Então, em vez de dizer apodecalipto, eles falam apocalipsis. Essa partezinha final ali da palavra, calipto, para calipsis, complementa a frase, daí você tem então apocalipse que significa tirar das sombras, que no latim significa revelar, né? Foi traduzido como revelar, tá ok? Que é o mesmo que iluminar, ou seja, não é iluminar, mas dá a entender iluminar. Então, do mesmo jeito que a palavra aluno, né, significa, vem a, que significa que falta, ou que não tem, e lumno vem de lumnen, que significa luz, né? Aquele que não tem luz, aquele que não tem conhecimento. No caso, luz refere-se a que entendeu alguma coisa, né? Por isso que a gente sempre faz a lamparina, né? Na cabeça, nos desenhos animados, em filmes, ou uma vela, né? Para dizer que você teve uma ideia, entendeu? E da mesma palavra apocalipse, né? No caso a palavra calipto, né? Vem também eucalipto. Eu significa bom ou boa. E calipto é sombra. Então eucalipto é boa sombra. É nada mais isso. Não tem nada de complicado e misterioso por trás disso. Nada mais refere tirar das sombras ou revelação. E então esse livro foi escrito, a Revelação de João, né, como é conhecido, é o último livro do Novo Testamento da Bíblia cristã, né, tanto católica como a evangélica. Esse livro ele é profético, ele apresenta uma visão simbólica e vívida dos eventos finais da história humana, ou seja, nos tempos finais. E ele culmina no triunfo final de Deus sobre o mal, né? No caso, o bem vencerá o mal. Esse é o centro a esperança desse livro e é o último livro da Bíblia por causa disso, né? Mas aí que tá. Começando pela questão do, da autoria desse livro, o livro também tem algumas questões importantes, né? Vamos lá. O primeiro é a autoria. O livro de Apocalipse, ele também ele tem algumas questões de discussão no mundo, no meio cristão, sobre a sua autoria, embora a tradição atribua a sua escrita ao João, né, João apóstolo e discípulo de Jesus, existem divergências e incertezas sobre essa afirmação. Não é improvável de que possa também ter sido outra pessoa com o mesmo nome, tá ok? E um dos principais pontos de discussão é a diferença do estilo e linguagem entre o Apocalipse, né, o livro do Apocalipse, e outros escritos atribuídos a João no Novo Testamento, né, a carta, no caso de João, o Evangelho de João, as epístolas, né, joaninas.
elas têm um modelo e uma linguagem diferente, né? Isso não significa que não seja escrito por João, somente chama a atenção que foi escrito de uma maneira muito diferente. O livro do Apocalipse apresenta uma linguagem muito mais simbólica. Ele é imagética, né? Assim, você tem que usar bastante seu raciocínio e imaginação. Ele não é muito claro e fácil de ler, né? Diferente das cartas de João, ou o próprio Evangelho de João, que ele é muito claro, muito simples de entender, né? Ele tem uma linguagem muito amigável, em contraste com o estilo mais simples e direto do no caso do livro dos textos de João, né? Que a gente sabe que é de João, né? do apóstolo de Jesus. Além disso, alguns estudiosos, né, teólogos, sobretudo, eles argumentam que certas informações históricas e geográficas presentes no livro do Apocalipse não se encaixam perfeitamente com o que se sabe sobre a vida de João, o apóstolo. Né? Essa pessoa, o apóstolo. Né? Se levanta a possibilidade de que o livro possa ter sido, sim, escrito por outra pessoa, que também se chamava João. Talvez um cristão do século I ali, né, que vivia na mesma época que Jesus, que conheceu Jesus e que tinha o mesmo nome, né? Por outro lado, os defensores, né, tem gente que defende também, da autoria de João, afirmam que as diferenças do estilo podem ser explicadas no caráter visionário e profético do próprio livro das pessoas. Imagina, por que ele mudou de escrita? Talvez tenha sido porque a informação é muito diferente, né? Se a gente pegar a informação de Apocalipse, ela é muito diferente da informação do conteúdo que a gente encontra, por exemplo, nos outros livros da Bíblia, né? Nos outros evangelhos. O Evangelho de João, melhor dito. E nas cartas de João. Pelo que isso exigiria uma forma de expressão diferente, né? O conteúdo é muito diferente. E eles também ressaltam que a tradição antiga e consistente que atribui o livro a João, ou seja, desde muito tempo, ano 300, 400, já uns quantos séculos passados de João, né? Do livro do Apocalipse, as pessoas atribuíam a João, tá ok? Então desde que começou a ser usado esse livro, não existia um cano, mas eram vários livros que eram lidos, né? Esse livro era aceito como um livro de João, lá no começo, né? Depois da sua publicação. Essa polêmica em torno da autoria do Apocalipse reflete a complexidade, né? E os desafios que foram enfrentados pelos analistas, aí, os estudiosos da palavra, né? da Bíblia, na tentativa de determinar a origem precisa desse livro, tão enigmático e influente dentro do cristianismo. Ele é difícil de ler, ele não é um livro fácil. Você precisa entender o contexto, a época, para poder comparar. Apesar das divergências, a questão da autoria continua sendo objeto de debates e pesquisas por teólogos e outros estudiosos da Bíblia, tá ok? Então, o primeiro ponto aí é a autoria, tá ok? Mas você vai se perguntar, qual é o objetivo do autor? O objetivo do autor é escrever esse livro e revelar uma visão profética dos eventos que vão vir na história humana, tá ok? Então, a gente já falou do autor, agora qual que é o objetivo desse autor? Seja quem for esse autor, ele recebeu uma mensagem de Jesus Cristo, mostrando a luta entre o bem e o mal e o triunfo final de Deus sobre as forças do mal. O livro foi escrito originalmente em grego, a língua franca, né, na época do mundo mediterrâneo. Então, esse era o idioma usado naquela época. O público-alvo do livro do Apocalipse eram principalmente as comunidades cristãs da Ásia Menor, tá ok? Então, a região ali onde é mais ou menos a Turquia hoje em dia, né? E eles enfrentavam perseguições e sofrimentos naquele período, né? E então esse livro, né, o Apocalipse, ele foi escrito numa linguagem simbólica, imagética. Tem que usar a imaginação para você entender. E o autor busca então encorajar e fortalecer esses fiéis que estão passando por essas dificuldades, reafirmando a fé na vitória final de Deus, tá ok? A linguagem utilizada nesse livro, indo nessa linha, né, ela é caracterizada por uma profusão de imagens, né? Símbolos, visões, assim, do fim dos tempos, né? Que desafiam uma interpretação literal. Ou seja, você não pode pegar o que está ali e ler literalmente aquilo ali, senão que é simbólico, né? Muitas das coisas que estão ali são simbólicas. Então, convida o leitor a uma reflexão mais profunda,
sobre os mistérios do fim dos tempos, né? Assim como o livro de Daniel, ele se encaixa muito em muitas questões nesse aspecto. Então, curiosamente, o livro do Apocalipse ele chegou a ser cogitado por todas essas questões, né? Complicações aí. Ele é um livro, não é fácil, né? Ele chegou a ser cogitado para a exclusão do cânon bíblico por alguns teólogos importantes aí, e inclusive alguns grandes referentes aí da corrente, sobretudo dos protestantes, né? Caso de Martim Lutero, que devido à natureza enigmática e dificuldade de interpretação desse livro, ele cogitou colocar o livro do Apocalipse, deixar fora do cânon do livro do Apocalipse. No entanto, esse livro acabou sendo mantido e alimentado os debates e controvérsias em torno dos estudos teólogos ao longo da história. Uma particularidade interessante é que os apóstolos conviveram com Jesus, os apóstolos que conviveram com Jesus, eles não tiveram acesso a esse livro, ok? Você precisa entender isso também, que esse livro foi revelado por João, seja lá quem for, esse João, foi muito depois dos apóstolos, né? Todos já tinham provavelmente morrido e eles não leram esse livro, o que gera mais polêmica. Quando esse livro foi finalizado, eles já tinham falecido, né? Pelo menos os 11 apóstolos tinham falecido, inclusive Paulo, né? Que era o apóstolo enxertado, assim como muitos falam. Então, em resumo, pessoal, o livro do Apocalipse ocupa um lugar único aí no cânon bíblico. Ele é o último livro, né? Ele é o mais enigmático, sem dúvida. Ele está muito alinhado com o livro de Daniel, para quem lê e sabe disso, né? E ele tem uma linguagem simbólica visionária. Então, ele aborda temas escatológicos, ou seja, estudo das coisas do fim do tempo, né? Isso que significa escatologia, estudo do que vai vir, né? Do futuro. E continua a instigar a reflexão e a interpretação das inscrições estudiosas até os dias de hoje, né? Então, nos próximos vídeos eu vou estar fazendo um resumo geral de cada um dos pontos principais do livro Apocalipse. A gente vai ver que ele está dividido em duas grandes partes. E ele, de alguma forma, uma parte é um reflexo da outra, espelhamento da outra. Eu vou fazer um resumo detalhado, eu prometo para vocês. Tá certo? Muito obrigado aí por ter assistido tudo isso. Se você gostou, dá um like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que elas também tenham acesso a esse mesmo conteúdo, que possam ser alcançadas aí por esse tipo de conteúdo, né? Eu estou sempre publicando o resumo de vários livros. Se você não viu ainda o meu último resumo, vai lá no meu canal, o Leitor, e dá like, e compartilha e analisa junto comigo cada um desses livros e você vai chegar às suas próprias conclusões. Comenta aí o que você achou. Muito obrigado por tudo e falou. Até o próximo vídeo, pessoal.